Acho muito importante que nós, como igreja, nós entendamos a palavra do Senhor, nós saibamos lidar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E para isso nós precisamos entender o que são fundamentos, os princípios que estabelecem, que norteiam, que guardam a nossa fé. Amém, meu irmão? O que é princípio? Estando na América, né, a gente trabalha com construção. Às vezes a pessoa nunca trabalhou com construção no Brasil, mas vem para a América, de uma forma ou de outra ele acaba caindo na construção. E quem trabalha na construção sabe o que é fundamento. Amém, Edilson? O que é fundamento, Edilson? Fundamento é o que dá base para uma construção que você vai fazer acima, não é? A fundação da casa é o fundamento da casa. A fundação, quanto mais forte é a fundação, maior pode ser a construção que vem por cima. A fundação que vem por baixo, ela não aparece, mas ela é mais importante do que aquilo que é bonito e que está por cima, o que todo mundo vê. Se nós temos uma base espiritual forte, nada nos derruba, amém, nada nos enfraquece, nada nos entristece. Porque é muito importante nós termos essa certeza no coração. Porque o nosso Jesus, ele disse que nessa terra nós passaríamos por aflição. O nosso Senhor Jesus não nos deixou enganados com absolutamente nada. Ele disse muito claramente, nessa terra passareis por aflição. Significa que nós vivemos, sim, na bênção, nós temos, sim, um futuro garantido, um futuro de vitória, um futuro eterno na presença de Deus. Mas enquanto nós estivermos passando por essa terra, nós somos, sim, atribulados pelo inimigo. Presta atenção, meu irmão, o inimigo ele não descansa. O inimigo ele não tem conta para pagar, ele não tem esposa, não tem filho, não tem obrigação, não tem que levantar cedo para ir trabalhar. Ele não trabalha o dia todo, chega cansado em casa, porque sendo espírito ele não sente esse cansaço físico que nós sentimos. Porém, ele vive 24 horas por dia infernizando a vida do mais fraco. Mas eu declaro que sobre a sua vida há uma fortaleza tão grande que mesmo que o inimigo tente, todas as vezes que ele tentar se levantar contra a sua vida, ele vai se frustrar, porque ele vai cair na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Quem encontrou então Mateus capítulo 7, verso 24? Nós vamos falar sobre dois fundamentos. Veja bem, a palavra não fala sobre 3, 4 ou 5 fundamentos. Existem apenas 2 fundamentos. Então é muito fácil nós escolhermos. Amém? Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, é Jesus dizendo isso, tá? E as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, ouve Jesus Cristo falando, e não as pratica, não se convence, ou melhor, não se deixa convencer pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, será comparado a um homem insensato, a um tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Feche os seus olhos, mantenha a Bíblia aberta, mas feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor a Tua palavra. Essa palavra não é minha, mas ela representa a palavra da verdade, aquilo que saiu da Tua boca para as nossas vidas. Que eu venha, meu bom Deus, diminuir cada vez mais e o Senhor venha crescer a partir desse momento. E que o Senhor venha, meu Pai, nesta noite, com um alimento fresco, um alimento puro para a Tua igreja, que seja um alimento forte, fortalecido, meu bom Deus, para que nós aprendamos mais de Ti e possamos vencer todas as ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, agora sim, Maria, eu recebi essa semana um vídeo, eu acho muito apropriado nós assistirmos juntos esse vídeo. O vídeo ele é pequenininho, né? Ele aparece na horizontal, não, na vertical do telefone, mas eu acho que você vai conseguir enxergar
bem daí onde você está. Dá play, por gentileza, Maria. Preste atenção. Vou te contar uma história baseada em fatos reais. O testemunho da Kombi. O homem com sua Kombi. E todas as vezes que ele saía de casa, ele dizia: Senhor Jesus, entre comigo, fique à vontade. Ele chegava até a abrir a porta para Jesus entrar. E quando ele chegava no local, ele abria a porta novamente e dizia: Jesus, vem comigo, fique à vontade. E sempre fazia isso. Era um costume que ele tinha. E aonde ele trabalhava, as pessoas achavam que ele era maluco. Ele tem 2 filhas. E todas as vezes que ele ajuntava a família para ir passear, ele tinha esse mesmo costume de dizer isso. Vem, Jesus, entra comigo, fique à vontade. As suas filhas já sabiam tanto que elas olhavam uma para a outra e diziam assim: primeiro papai vai deixar Jesus entrar, para depois a gente entrar na Kombi. E ele dizia para elas: isso mesmo, minhas filhas. Um certo dia, ele levantou bem cedinho para ir trabalhar. E como de costume, ele abria a porta, mandava Jesus entrar e ficar à vontade. E foi trabalhar. Quando ele parou em um sinal, 2 jovens armados veio em sua direção, colocou uma arma na cabeça dele e disse: perdeu, perdeu, perdeu. Ele ficou muito assustado. Ele não sabia o que fazer. Os bandidos tiraram ele à força de dentro da Kombi e ele caiu no chão aos prantos, chorando muito. E os bandidos foram embora com a sua Kombi. O povo curioso se juntou ao redor dele e ficou consolando ele: calma, meu senhor. Eles vão encontrar, a polícia já foi atrás deles, eles vão recuperar o seu carro. E aquele homem no chão chorando se levantou e disse: quem disse que eu estou preocupado com minha Kombi, gente? Eu estou preocupado porque eu pedi para Jesus entrar e eles levaram a Kombi com Jesus dentro. E aí aquelas pessoas que estavam à volta dele começaram a rir e debochar dele muito, achando que ele era louco. De repente, todos ali avistam a Kombi voltando. Exatamente, os 2 bandidos estavam voltando com a Kombi. Os bandidos descem muito assustados, jogam a chave da Kombi no peito dele e diz: toma essa Kombi, porque tem um homem de branco dentro dela. Aleluia. Pediu pra gente voltar e devolver a você. Sabe o que eu aprendi com esse testemunho? Que o que é seu, o diabo não tira. Amém. O que é teu e ninguém toma. Amém. Amém, Maria. Obrigado. Palmas para Jesus, que ele merece. Lu, você acende a luz de novo? Meus irmãos, quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu fiquei emocionado, sabe? Porque a gente ouve esse tipo de testemunho o tempo todo, né? E a pureza da fé desse homem foi o que fez toda a diferença. Porque a Kombi só tinha uma pessoa fisicamente falando, que era o dono da Kombi. E os outros 2 eram ladrões, eram bandidos. Mas de repente aparece um homem de branco lá e faz toda a diferença. É esse Jesus que nós precisamos aprender a cultivar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Um Jesus que é real. Esse homem, ele abria a porta e dava preferência da entrada do carro dele para o Senhor Jesus. E no momento que ele foi desafiado na fé dele, Jesus veio com a providência. Jesus virá com a providência na sua vida também, sabe por quê? Porque da mesma forma que esse homem estava fundamentado nas palavras do Rei Jesus, do homem de branco que é forte, do homem que está sempre ao seu lado, dentro da sua casa, dentro da sua família, ele está lá no seu negócio, te abençoando em todas as coisas. Da mesma forma que ele foi na vida desse homem, ele será na sua vida também. O inimigo não tem poder para tocar na vida de uma pessoa que está fundamentada na palavra de Deus. Essa palavra, presta atenção, isso aqui não é um simples livro, mas é a verdade do Senhor. A palavra que saiu da boca de Deus para abençoar as nossas vidas. Nesta palavra está tudo que nós precisamos aprender, conhecer e colocar em prática para termos uma vida de vitória. Receba em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor fala claramente. Existem apenas 2 escolhas, 2 opções a se fazer. Ou se faz uma e perde a outra, ou se faz aquela que não convém e temos a consequência da escolha errada. Quando nós resolvermos a seguir Jesus, nós precisamos estar muito fundamentados no que é a palavra de Deus. Veja bem, você não vem para um culto como você vai numa palestra motivacional. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, não estou aqui para cuidar do seu emocional. Tem muitos
coaches que fazem isso da porta para fora. Eu estou aqui para te apresentar a palavra da salvação, a palavra da verdade. Esta palavra, ela não vai só cuidar da sua vida no tempo presente, mas ela vai preparar um caminho abençoado para a eternidade. O que você recebe nessa palavra, o que você aprende com essa palavra, não serve só para o hoje. Veja bem, toda vez que as pessoas vão num evento motivacional, elas saem de lá como se a bateria delas estivessem carregadas. Elas se sentem preparadas para superar qualquer desafio. Mas uma semana depois, ela já está completamente da mesma forma, ou pior, da forma que ela foi nesse evento motivacional. Agora, a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é alimento sólido e que fortalece o nosso espírito. E como é que nós fortalecemos o nosso espírito? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se alimentar da palavra, quanto mais você buscar a presença do Senhor nos louvores, a palavra do Senhor diz que Ele habita nos louvores. Você tem dois tipos de música para você ouvir, uma que agrada a Deus e outra que agrada a carne. Pode ser qualquer tipo de música que você quiser. Pode ser rock, pode ser funk, que mais? Que tipo de música? Samba, pode ser sertanejo. Esse tipo de música é errado? Não, se você quer afagar a carne, vá lá e escute. Mas se você quer afagar o espírito, se você quer fazer com que seu espírito cresça na presença de Deus, o que você precisa buscar é louvores, porque Amém. Deus, Ele habita nos louvores. Amém. Receba essa palavra. Amém. Existem louvores que edificam ainda mais, que fundamentam ainda mais a nossa fé. Eu só estou de pé hoje porque eu estou com a minha base fortalecida. O ministério continua aberto porque ele está estabelecido acima de uma base fortalecida. Todas as vezes que nós quisermos inverter a situação, ou seja, fazer com que aquilo que está de fora, aquele que é a construção, o prédio, seja mais bonito, mais forte do que está embaixo, a construção cai. A construção, ela só se mantém de pé porque a base é forte. Você quer ter uma vida saudável? Você quer ter um casamento saudável, um casamento abençoado, filhos na presença de Deus? A base, o fundamento tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. O fundamento tem que ser a palavra de Deus. Veja bem, a palavra do Senhor Jesus é o próprio Jesus dizendo: todo aquele, remete a João 3,16, porque Deus amou a todo aquele. Amém? Quem está entendendo, diga amém. A palavra do Senhor, a bênção, é para todo mundo que crê. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que se entregar para Jesus será salvo. Isso é fundamento. Isso é fundamento de fé. Isso é fundamento da sua casa. Isso é fundamento de bênção. E a palavra diz: toda pessoa que estiver disponível, que ouve as minhas palavras. Aqui entra um pequeno detalhe de tradução, porque no original o ouvir, na verdade, é escutar, mais uma vez. Todo aquele que escuta, porque existe uma diferença. O ouvir é o ato mecânico que você não controla, de repente está fazendo barulho lá na rua e o som chega até você, então você ouve. Mas quando você presta atenção, você está escutando. Todo aquele que escuta as minhas palavras, se você está dando a sua atenção, se você está colocando a sua atenção em algo ou alguém, é porque aquilo te interessa. Então, se você está aprendendo, se você está recebendo, coloque em prática as palavras do Senhor. Porque quem coloca essas palavras em prática, é o conselho que vem a seguir, será comparado a um homem prudente. E o que significa a palavra prudente? Porque muitas vezes a gente ouve, a gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. E se eu te perguntar, e não precisa de responder para mim, responda para você, o que é ser prudente? Ser prudente é ser cuidadoso. Ser prudente é evitar os caminhos ruins. Ser prudente é evitar os caminhos errados. Evitar significa que eu tenho a capacidade de exercer o meu livre-arbítrio, porque o nosso Deus, ele não obriga ninguém. Então Jesus está dizendo assim: se eu te disser, se eu te ensinar, e se você entender que vale a pena para você, então siga as palavras da palavra, as palavras da salvação, as palavras que saíram da boca de Deus, as palavras que são confirmadas no seu espírito pelo Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo.
Ele é quem nos convence do quê? Da verdade, do juízo e da justiça. Se você escolhe a palavra do Senhor, naturalmente você vai ter que abrir mão de certas coisas. Naturalmente você vai ter que fazer com que a sua carne ela seja massacrada para que o seu espírito, que não é seu, mas é de Deus, o Espírito de Deus que está em você, ele seja fortalecido. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, pastor, eu pequei mesmo, sabe por quê? Porque a carne é fraca. As pessoas só lembram daquilo que não dá sustento na hora da dificuldade, na hora do desafio. Pequei, pastor, sabe por quê? Porque a carne é fraca. Mas a palavra de Deus não termina por aí, meu irmão. A carne é fraca, diz a palavra, mas o Espírito está fortalecido. Por que o Espírito está fortalecido? Porque ele está debaixo de uma grande, aliás, ele está acima de uma grande base. Ele está por cima. Lembra, quando a base é fortalecida, o edifício não cai. Quando as raízes elas são devidamente profundas, a árvore ela pode ser grande como for. Vem a tempestade que vier, a árvore ela pode até acompanhar o som da chuva, ela pode acompanhar os ventos da chuva, mas a árvore permanece de pé. Alguns galhos podem cair, pode haver perdas no caminho, mas a árvore ela permanece de pé. O edifício ele permanece de pé. Meu irmão, para a gente seguir na presença de Deus, é muito importante isso. É muito importante nós entendermos que nós vamos ter que abrir mão de diversas coisas que fazem massagem no nosso ego, que acalmam a nossa carne, que satisfazem os desejos pessoais. A minha pergunta para você hoje, no Espírito de Deus, é: o que é que você precisa abandonar para você ter ainda mais o seu espírito fortalecido na presença de Deus? Porque se você tem um espírito fortalecido, nada te derruba. O inimigo ele pode se levantar com a fúria que for. Ele pode vir para cima de você, para cima da sua família, com a vontade, com a gana que for. Ele já perdeu, em nome de Jesus. Amém. É o que nos garante, no tempo ruim, no dia mau, permanecer de pé. Porque quando a pessoa não está com as suas bases devidamente fortalecidas, tudo derruba essa pessoa. A pessoa ela se torna fraca espiritualmente. Aí as coisas começam a dar errado, mas o pior é o que pode acontecer lá na frente, a perda da salvação, a perda do céu. A palavra do Senhor diz assim: não se engane, aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa estar de pé. Pensa, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Então o Senhor Jesus fala o seguinte, presta atenção, coloca as minhas palavras em prática, porque se você colocar as palavras que eu estou te ensinando em prática, você viverá o Salmo 125:1. O que é que diz o Salmo 125:1? Abra a sua Bíblia lá rapidamente. Salmo 125:1. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: os que confiam no Senhor, os que confiar em entregar a sua vida, sem ressalva, é praticar a palavra de Deus, ainda que ela não faça muito sentido. Os que confiam no Senhor buscam conselhos do Espírito Santo, buscam conselhos dos homens de Deus, seguem a palavra. Os que confiam no Senhor não desanimam na dificuldade. Os que confiam no Senhor, eles aceitam a correção do Senhor. Aceitam a correção, porque a correção te traz de volta para o caminho correto. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que nada o abala, que não se abala, permanece para sempre. Sabe por quê? Porque todo monte ele está estabelecido por sobre uma rocha. Pode vir a tempestade que vier, pode até abrir alguns caminhos, chuvas torrenciais, quando elas fazem erosão, eles podem até fazer isso, mas o monte sempre vai continuar lá, porque ele está estabelecido sobre uma rocha. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje, a sua casa ela está fortalecida mais uma vez, ela está guarnecida na rocha, que é a pessoa e a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar que a sua casa vai prosperar ainda mais,
porque ainda mais ela está com todas as suas bases dentro da palavra. Eu quero profetizar que a sua casa pratica a palavra, que a sua casa crê na palavra, que a sua casa vive a palavra 24 horas por dia, em nome de Jesus. Receba para a glória de Deus. Meus irmãos, a gente tem que entender que essa palavra, ela não é uma palavra como a gente encontra num livro qualquer. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela precisa ser vivida. A verdade é essa. O desafio que nós temos é colocar essa palavra em prática, trazer ela para a nossa vida todos os dias. Porque o inimigo, ele fica levantando situações, pessoas, levanta desafios para nos fazer crer ou não na palavra. Sabe quando é que eu vou acreditar que você de fato vive a palavra? Quando você me mostrar que você vive a palavra. É a prática do dia a dia, não é simplesmente estar presente nos cultos. Porque se a gente não tomar cuidado, a presença reiterada no culto é uma bênção. Quem crê diz amém. A presença no culto reiterada, ou seja, em todos os cultos, em todos os lares de paz, em todas as células, é bênção ou não é bênção? Mas se a gente pensar que isso é suficiente, a gente já está cometendo o primeiro erro e dando o primeiro passo para errar lá na frente. Sabia disso? Porque não é a minha presença aqui dentro que faz a diferença. Veja bem, o culto não é o teto da sua vida espiritual. Anote isso para não esquecer. O culto é a base, é o chão. Aqui é lugar de recarregar as baterias para você viver o que você aprendeu aqui durante a semana. O culto nunca é teto, o culto é sempre base, é chão. É daqui para cima. Amém. O que nós aprendemos aqui durante a semana tem que ser colocado em prática. Aliás, o que nós aprendemos aqui no domingo tem que ser colocado em prática durante a semana. Porque senão fica vazio, porque senão o espírito maligno vem e rouba. E o espírito maligno ele veio para praticar 3 verbos. Quais são esses 3 verbos? Roubar, matar e destruir. É nesta sequência. Roubar, matar e destruir. E o que é que o inimigo mais deseja roubar de nós? Salvação. Não. Não é a salvação. A salvação é consequência se ele conseguir roubar a palavra. Aprendeu direitinho, hein? O que o inimigo mais deseja roubar não é o seu casamento, não é o dinheiro que você está aí no banco, não é os seus filhos, não é a sua esposa ou marido. O inimigo não deseja roubar a sua saúde. Sabe por quê? Porque se ele rouba a palavra de você, todo o resto que eu citei, ele consegue por consequência. Agora coloque sua mão sobre a sua cabeça e diga assim: está repreendido, em nome de Jesus, o ladrão na minha vida. Eu não aceito ser roubado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante, porque quando nós aprendemos o que o Senhor Jesus fala, nós estamos fortalecendo, sim, a nossa fé. Nós estamos fortalecendo aquilo que nós sabemos a respeito do nosso Deus. Mas é somente vivendo esta palavra que nós colocamos em prática aquilo que de fato nós aprendemos. Se nós não vivermos, se nós não colocarmos em prática, não faz sentido. E a palavra do Senhor diz que o homem, ele sendo prudente, ele edifica uma casa sobre a rocha. A sua casa não é simplesmente você, espiritualmente falando, sabia disso? A sua casa é a sua esposa, varão que me ouve. Você sendo homem, você é responsável pela vida espiritual da sua esposa, sabia disso? Você é considerado, segundo a palavra de Deus, o sacerdote da sua casa. É você quem tem que dar o direcionamento espiritual para a sua família. É você que tem que chamar as pessoas para o culto. A pessoa que tem que estar mais entusiasmada no domingo para vir aos cultos se chama marido, se chama esposa. Porque a esposa ela vai sempre acompanhar. Esse é o propósito desde o princípio. O marido, ele vindo para a igreja, ele traz a família inteira. Você, homem que me ouve, você está de parabéns, porque traz a sua família para a presença de Deus. Porque o inimigo ele está roubando isso de muitas pessoas lá fora. Existem muitas pessoas trocando a presença, a alegria de estar na presença de Deus aos domingos por diversão que vai massagear a carne. Está
fortalecendo o fundamento que não leva a pessoa a lugar nenhum. Porque a gente é enganado o tempo todo por Satanás. Se a gente não ficar com as nossas antenas espirituais ligadas, o inimigo ele passa a rasteira, porque ele trabalha na sutileza. Presta atenção, o inimigo ele não usa chifre, o inimigo ele não é horrível, o inimigo ele não é dentuço, ele não tem rabo. O inimigo ele sempre vai agir de forma sutil. Sabe o que o inimigo mais deseja? É que as pessoas não acreditem na existência dele. Porque você não pode lutar contra um inimigo que você não crê existir. Se você não crê no inimigo, você não se fortalece, você não compra armas, você não usa as suas armas, você simplesmente não acredita na existência dele. E a partir desse momento, ele começa a agir. E ele consegue fazer com que a pessoa lance a culpa dos resultados ruins que a pessoa está tendo na vida dela em tudo, menos no diabo. E automaticamente, se o diabo não existe, o mundo espiritual não existe, Deus não existe. É uma pessoa que confiou nos fundamentos errados. E eu quero te falar alguns fundamentos que levam hoje em dia as pessoas ao engano. Uma das coisas que leva as pessoas ao engano, a medicina. Quando a pessoa pensa que a medicina é maior que Deus. Quando a pessoa pensa que a ciência está acima de Deus, essa pessoa, ela está cometendo um dos maiores pecados da sua vida. Porque hoje em dia a ciência, ela está enganosa. E a ciência vai ser usada cada vez mais para fazer com que as pessoas, em primeiro lugar, se afastem da presença de Deus. A ciência, ela quer desacreditar a existência de um Deus vivo. Existe uma ciência que prega por aí que o homem veio do macaco. Eu não sei se você crê nisso, mas eu prefiro continuar crendo que a minha existência veio de um homem que deu origem a todos os demais. A ciência diz coisas absurdas, que do nada, de repente, a vida se originou. É tão absurdo isso que nunca a ciência conseguiu reproduzir o que ela mesma prega. A ciência quer te fazer desacreditar do Deus vivo, da existência de um Deus poderoso que te ama, que enviou um filho, Jesus Cristo, para resgatar a sua alma do inferno e levar para o céu. Sabia disso? O evolucionismo, ele já foi deixado para trás. Existe uma parcela muito grande de cientistas sérios, cientistas criacionistas. Se você fizer uma pesquisa, meia dúzia de pesquisa na internet, você já vai encontrar com facilidade. O evolucionismo de Darwin já ficou para trás. Ele já foi desacreditado. Já existem diversas outras teorias comprovadas que a teoria do evolucionismo de Darwin é uma farsa. No entanto, é o que é ensinado ainda hoje nas escolas, para os nossos filhos. Então, se você não tem uma base forte dentro de casa, se você não ensina para os seus filhos, eu ensino assim para o Rafael, eu ensinei para a Júlia e para a Luísa. O que te ensinam na escola é para você tirar notas e passar de ano. Porque o que te ensinam é mentira. Pelo menos quando entram nessa falácia de ciências. Porque a ciência sem Deus, ela cria uma medicina tão somente humana, natural. E nós sabemos, cá entre nós, que o homem ele é falho. Nós sabemos que a medicina humana ela é falha, limitada. Porém, quando nós cremos que a medicina, a ciência é bênção, porque a base dela, debaixo da medicina e da ciência, está um Deus Todo-Poderoso, as coisas mudam. Porque quando uma pessoa que não acredita na palavra, que não acredita em Deus, recebe do médico um diagnóstico ruim, um diagnóstico de morte, o que ele vai fazer? Ou ele vai chorar, ou ele vai entrar em depressão, ou ele vai ter que converter. Porque senão a única coisa que ele crê é que ele vai morrer. Agora, quando um crente recebe um diagnóstico ruim, ele se lembra que a base dele não é a ciência. Ele se lembra que a base dele não é a medicina.
Isso tudo é bom, não estou falando que é ruim, não. Veja bem, medicina é coisa boa? É bênção ou não é? Mas veja bem, Deus, quando ele criou o homem e a mulher, ele disse assim, os céus, presta atenção nessa palavra, são para mim e para os meus anjos, mas tudo que está aqui embaixo, tudo que está na terra é para o homem dominar. Deus deu a ciência para nós dominarmos. A ciência, ela foi descoberta, ela foi criada, a medicina e tudo mais que você quiser acreditar e colocar por cima disso aí, por causa de uma inteligência superior do nosso Deus, que nos deu capacidade e controle para dominarmos sobre tudo isso aí. Amém. Quando você estabelece a base correta, tudo dá certo. Mas se a base ela não tem Deus, tudo desaba. Pode aparentar como for, beleza, fortaleza. Pode aparentar disciplina. Pode aparentar estar tudo certo. Se não tiver Deus debaixo sustentando, tudo que está por cima, rui, cai, destruído. É destruído pelo inimigo. Diga para o seu irmão, a sua base tem que estar fortalecida em Deus. Se você colocar a sua fé sobre Deus, tudo dará certo. Outras coisas que fazem com que as pessoas desacreditem de Deus. Tem muita gente que coloca o ser humano, coloca o marido, a esposa na frente de Deus. Sabia disso? Tudo que você coloca como base da sua vida, como sustentáculo da sua vida, que não é Deus em primeiro lugar, se torna idolatria. Tem gente que coloca time de futebol, deixa de ir a cultos para assistir a final da temporada, a final do campeonato. Gente, isso é uma ignorância tremenda. Porque, veja bem, o inimigo como ele é estrategista. Quando é que terminam os campeonatos de futebol? Geralmente, pelo menos, é no domingo, né? E geralmente é no horário do culto, à noite. O inimigo ele é sujo, o inimigo é estrategista. Fique atento às astutas ciladas de Satanás. Olha como a palavra de Deus ela é perfeita. O inimigo ele não trabalha com besteiras. O inimigo ele não trabalha com mentirinhas, com brincadeirinhas. O inimigo, Satanás, não brinca de ser Satanás. A palavra do Senhor revela que ele trabalha em cima de astutas ciladas, inteligentes ciladas. A palavra do Senhor diz que ele é tão poderoso que, se possível, ele enganaria até os eleitos, até os escolhidos. Mas sabe por que ele não nos engana? Porque a nossa base é muito forte. A nossa base é Jesus Cristo. Nós não só lemos, nós não só entendemos, nós não só aprendemos, porque colocamos em prática. Então aquilo é sedimentado dentro de nós. Aquilo é fortalecido dentro de nós. E tudo que está fortalecido cresce, amadurece, frutifica, dá frutos e dá sementes. Sabe por que você é uma pessoa abençoada? Sabe por que você é uma pessoa que frutifica? Sabe por que você tem uma casa na presença de Deus? Porque você coloca em prática aquilo que você está aprendendo nos domingos, nos estudos bíblicos que você faz na sua casa, com a sua família. Quanto mais você se entregar a Deus, mais Ele vai se revelar a você. Quanto mais você entregar a Deus, mais Ele vai fortalecer as suas bases, a sua casa. Amém. Aleluia. Tem muitas pessoas que têm por prioridade os prazeres próprios. É o caso, por exemplo, da pessoa, como eu disse, que deixa de vir ao culto para assistir a final do campeonato. Ou, aí a gente, mas eu não sou assim não. Mas eu não, jamais eu faria isso. Mas de repente não vai assistir a final do campeonato, mas vai para Disney, justamente no horário do culto. Né? Aí a pessoa, não, eu não sou idólatra não, eu gosto de um futebolzinho e tudo, mas é horário de culto, beleza, mas e a Disney? E o restaurante? E o familiar que de repente chega na casa na hora de ir para o culto? Nós vamos trazer o familiar para a casa de Deus ou nós vamos ficar em casa com o familiar que acabou de chegar? Você vai ser bem... pastor, mas aí se eu fizer isso, é uma falta de educação. Não. É um ato de desamor quando você deixa de levar uma pessoa para o culto, sabia disso?
As pessoas dizem assim lá fora, porque, mais uma vez, né, vou voltar nesse assunto, você já deve estar cansado de me ouvir, mas as pessoas dizem assim, porque Deus é um Deus de amor, vale tudo, falou que é amor, vale tudo. Não, presta atenção. Quando você deixa de ensinar o caminho da verdade para uma pessoa, em respeito a uma opção emocional, mental que ela faz a respeito do próprio corpo, a respeito da sua orientação sexual, por respeito, você está agindo em desamor por deixar de oferecer a ela a oportunidade de receber a vida eterna. Porque às vezes a pessoa ouve de várias pessoas diferentes, de 1000 pessoas diferentes, a respeito da palavra de Deus, mas Deus queria usar a sua vida para resgatar a vida de uma outra pessoa que está perdida. Talvez seria num dia específico que você falasse uma coisa, às vezes uma coisa simples, que essa mesma pessoa já tinha ouvido várias vezes. Porque Deus, ele desaprova, porque fede as narinas de Deus, quando um homem se deita com um homem, quando a mulher se deita com outra mulher. Às vezes a maneira que você fala, o Espírito Santo entra no espírito da pessoa de tal maneira que sacode ela, e naquele dia ela poderia ser salva. Mas por respeito, não, vou respeitar, porque senão, não. O inimigo, ele não respeita. O inimigo, ele esfrega na nossa cara o tempo todo os desaforos dele. Portanto, se você tem a sua base fortalecida, você precisa se levantar todas as vezes a favor do seu irmão, a favor do Evangelho, a favor de Jesus Cristo, a favor da sua casa, a favor da saúde espiritual dos seus filhos. E isso é base forte na presença de Deus. Isso é base que pode vir a tempestade que vier, pode vir os ventos que vierem, a sua casa sempre permanecerá de pé. Amém. A sua vida sempre ficará diante do Senhor em retidão, a sua, da sua esposa e dos seus filhos. O inimigo, as pessoas estão dizendo por aí, eu estou ouvindo isso insistentemente, que 2023 vai ser ano difícil, 2024 vai ser ano difícil por causa dos 2 anos que nós vivemos parados dentro de casa. O mundo ficou parado dentro de casa. E em razão disso, a inflação está no Walmart, a inflação está nos supermercados, a inflação está na bomba de gasolina, todo mundo sabe da inflação. Mas se você estiver com a sua base fortalecida, a palavra do Senhor me garante e te garante que 1000 vão cair do seu lado e 10.000 à sua direita. Muita gente vai falir, muita gente vai perder, mas você vai ganhar. Sabia disso? Presta atenção. Época de dificuldade financeira é quando se criam novos milionários. Ninguém em época de dificuldade financeira começa a rasgar dinheiro. O dinheiro falta no mercado, então é porque tem milionário queimando dinheiro. Não, não tem milionário queimando dinheiro. Tem dinheiro e riqueza sendo transferidas nesse momento. Preste atenção. O Egito estava numa situação muito complicada, começou a faltar alimento. 7 anos de pobreza, você conhece a história, de dificuldade. Mas quando Deus levanta um homem, ele faz a história de uma nação inteira mudar em razão da fortaleza, da base, do sustento sobre o qual ele está. José do Egito, você conhece a história. José do Egito fez o Egito prosperar em meio à decadência, em meio à fome. Será assim na sua casa também. Será assim na sua casa também. Deus pode usar a sua vida, pode usar a sua casa para restaurar uma nação inteira para a glória do nome dele. Isso é fundamento forte. Isso é base forte na presença de Deus. José passou por muitas dificuldades. José foi tentado em tudo que você pensar. Deixa eu tentar José na honra dele. Deixa eu tentar José com os irmãos dele, na inveja. Deixa eu tentar José no calabouço. Deixa eu tentar José com mulheres. Será que José vai cair com as mulheres? Coloca uma mulher linda, esposa de Potifar, general, número 1 do exército de Faraó. Nada ele caiu, nada ele falhou. Em nada, absolutamente nada. E ele foi para a prisão porque ele estava seguindo as ordens de Deus. Porque a base dele era forte. Veja bem, ter base fortalecida significa que você está preparado para o desafio que vai se levantar diante de você. Ter base fortalecida não é para qualquer um. Porque na maioria dos casos, a pessoa, no momento de desafio, ela desaba.
porque a base não estava fortalecida. Mas a pessoa que tem a base fortalecida, ela se destaca no momento de desafio, no momento de dificuldade. Aleluia! Glória a Deus! É isso que Deus tem para você. Todo mundo pode passar por dificuldade, pode ter problema, pode passar por desafio. Você sairá vencedor. Eu profetizo sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você e a sua casa viverão os melhores dias em 2023, em 2024, em 2025, não importa. A partir de hoje, você começa a viver os melhores dias da sua vida. Independentemente de governo, independentemente de economia, o Senhor é contigo. Você está liberado para prosperar em nome de Jesus. Aleluia! Glória! Salva de palmas para o Senhor que Ele merece. Tem muita gente que estabelece a sua base em cima do dinheiro. E quando o dinheiro falta? Aleluia. Meu Deus, hein? E quando o dinheiro falta? Tem muita gente que estabelece a sua vida em cima de política. Que acredita, porque se entrar fulano de tal na política, aí o Brasil muda, aí as coisas acontecem. Não, meus irmãos. Isso é fundamento equivocado. Aí, de repente, o político que nunca roubou começa-se a saber, pode até que não roube, mas o inimigo é sujo, cria situações, coloca lá dentro, coloca uma armadilha, a pessoa cai. Mas isso nunca acontecerá se você estiver com as suas bases fundamentadas em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que nunca decepciona. Jesus Cristo é o único que vai entrar numa cova cheia de leão com você. Amém. Aleluia. Quando todos mais faltarem, Jesus Cristo estará lá. Quando as águas começarem a te cobrir, quando você começar a se afundar num mar revolto, Jesus Cristo estará com os braços estendidos para te colocar de pé de novo. Porque a sua fundação é muito forte. A sua fundação está na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. E, pastor, como é que a gente fortalece a nossa fé? A nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro lugar, comunhão com a palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus não pode ser dificuldade, não pode ter desânimo. Se você chegar para ler a palavra de Deus, se você leu 2, 3 parágrafos, de repente começa... Ai, que sono, deixa eu tomar um café, deixa eu levantar. Olha o inimigo já roubando a sua intimidade com o Senhor. Olha o inimigo já armando. Não, pastor, só deu um cansaço aqui. Não. O inimigo, ele trabalha na sutileza. São em coisas e situações para você pensar, não, isso é coisa humana, isso é coisa natural. Não, é o inimigo. A nossa guerra, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades, contra demônios que agem, que habitam nas regiões celestiais. E eles estão preparados e dispostos a fazer tudo necessário para tirar a sua atenção. Você começa a ler a Bíblia e aí de repente dá cansaço. Ah, não quer saber, estou cansado, trabalhei muito hoje. Amanhã cedo eu vou acordar cedinho antes do trabalho. Vai nada. Aí você vai olhar no relógio, o relógio desperta, você vai querer ficar mais 5, 10 minutinhos. E o inimigo está roubando a intimidade. Meu irmão, intimidade se conquista com a conversa. E a nossa maneira de conversar com o nosso Deus é por meio da oração. Palavra, oração, palavra seguida de oração. Palavra seguida de oração, seguida de jejum. Porque quando você enfraquece a sua carne, você precisa viver essa experiência. Não confie nas minhas palavras, viva a experiência. Faça jejum. Faça um jejum de 7 dias. Faça um jejum... Não, para começar, né? 7 dias pode ser muito para você. Faça um jejum de 2 dias. Bebendo só água. Você vai ver o quanto que Deus vai falar com você. Não acredite em mim, faça. Faça e tenha as suas próprias experiências com Deus. E fique em jejum, em oração, fique louvando ao Senhor. A fé vem pelo ouvir, meu irmão. Quanto mais, isso aqui é um alimento espiritual. Quanto mais você se alimenta desse alimento espiritual, mais fortalecido você estará. Mais forte estarão as suas bases para suportar o dia mau, o dia de dificuldade, o dia de desafio. Viu, Elza? Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, mais o Senhor vai te revelar, vai se revelar a você. Foi o primeiro versículo que eu aprendi.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Acho lindo, maravilhoso esse versículo. Significa que Deus está disposto, está disponível para se revelar, para andar com cada um de nós, todos juntos e individualmente ao mesmo tempo. Olha que coisa incrível. Que sinal de amor, que sinal de fidelidade. Meu Deus, eu acho essa palavra linda demais. Então, nós falamos até agora sobre a questão da prudência. O homem que ouve e coloca em prática a palavra do Senhor. O Espírito Santo me lembra de dois homens muito prudentes que tinham a sua base muito forte e que mesmo vivendo imensos desafios para os seus tempos, eles não desanimaram e eles conseguiram a vitória por causa da base fortalecida. O primeiro deles é Noé. Imagina você a seguinte situação. Até antes de Noé, nunca havia chovido na face da terra, sabia disso? Nunca havia chovido antes de Noé. Caía apenas uma garoa pela madrugada e pela manhã, quando as pessoas acordavam, as plantas elas estavam garoadas, né? Aquelas gotículas de água sobre as plantas. Orvalho. Orvalho, úmidas, né? Por causa desse orvalho que caía à noite. Mas chuva nunca tinha acontecido. Aí, de repente, Noé está lá e ouve de Deus, ele ouve uma voz. Se fosse nos dias atuais, nós diríamos, esse cara está louco. Esse cara precisa ser levado para um hospital psiquiátrico. Porque a ciência diz que ouvir vozes... Olha só como a ciência age, né? A ciência diz que ouvir vozes do nada significa, é um sinal de loucura. Mas graças a Deus não havia essa ciência naquela época. Deus diz para Noé, construa uma arca, porque vai chover, eu vou derramar um dilúvio. Aí eu imagino Noé perguntando, Senhor, mas o que é chuva? Vai começar a cair água do céu. A Bíblia não diz isso, eu estou apenas imaginando essa conversa. Ou de repente... Quando Deus falou sobre o dilúvio, de repente Deus já pode ter dito para ele. Pode ter entregado a revelação sem dizer uma palavra. Deus faz esse tipo de coisa. Então ele fala, começa a dizer para as pessoas, gente, vamos nos arrepender, peçam perdão pelos pecados, porque Deus vai mandar um dilúvio. Deus? Que Deus? Qual deles? Um Deus invisível que falou comigo. Moisés. Mas ele tinha tanta certeza. A base dele estava tão fortalecida que ele fez o que devia ser feito. Por 120 anos, ele construiu a arca. Do nada, sozinho. Até que o dilúvio aconteceu. Na época do dilúvio, todas as pessoas, fora Noé e a sua família, elas morreram. Porque as bases dessas pessoas eram bases que quando veio o temporal, quando veio a chuva, eram bases frágeis. Essas pessoas se perderam porque elas colocaram os próprios desejos acima de Deus. Ao invés de colocar Deus fortalecendo a base e os desejos todos em concordância com a palavra, porque você ter desejos, você ter prazeres, não é errado. Desde que a sua base seja sempre o Senhor. Mas essas pessoas fizeram o contrário. Elas não creram na palavra de Noé, não creram na existência de um Deus invisível. E o que aconteceu? Todas essas pessoas morreram, mas Noé, ele reconstruiu. Noé, ele foi responsável para que nós hoje pudéssemos estar aqui, presentes, adorando ao Senhor. O segundo homem que tinha as suas bases muito fortalecidas é Moisés. Meu Deus. Moisés, ele tinha... Pensa numa pessoa improvável, uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Era Moisés. Para começar, ele não falava direito, não sabia se expressar muito bem. Alguns estudiosos dizem que ele tinha um problema de gagueira, alguma coisa assim. Mas, enfim... Era uma pessoa complicada. Se nós olhássemos para Moisés, nós diríamos um assassino. O que um assassino tem a dizer a respeito de Deus? Se é um assassino cujas bases estejam no homem, cujas bases estejam tão somente
no seu entendimento, nas suas decisões, nas suas filosofias, nós não temos nada a aprender dessa pessoa. Mas um assassino convertido de verdade é uma nova criatura em Cristo Jesus. É o que diz a palavra do Senhor. Veja bem, não é o passado da pessoa que define ela, mas é o presente. A relação que essa pessoa tem com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, muda as bases, muda as origens. Uma base fortalecida, ela é trocada completamente. Tira-se o que não presta e coloca-se o Evangelho. Coloca-se a palavra do Senhor. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Moisés era uma pessoa que estava afastada do Egito já há 40 anos. A vida de Moisés, ela é dividida em 3 fases. De 0 aos 40 anos, Moisés mata o egípcio, fica com medo de Faraó, foge do Egito e vai para as montanhas. Para lá ele conhecer sua esposa. Ele passa outros 40 anos, ou seja, ele já está com 80 anos, quando Deus procura Moisés. Então o Egito já saiu dele, ele já é uma pessoa completamente transformada, diferente, e Deus fala com ele: eu vou te usar para salvar o povo de Israel, para tirar o povo da escravidão. Imagina um velho, um senhor de 80 anos de idade, chega para você e fala: eu vou te tirar desse lugar que você está e vou te levar para uma terra completamente diferente que mana leite e mel. Um senhorzinho. Aí ele entra aqui na porta, eu estou pregando e fala: para tudo, porque Deus manda te dizer. Será que nós hoje daríamos crédito para um Moisés se chegasse à nossa vida dizendo coisas absurdas? Você precisa largar o Egito, você precisa deixar isso para trás, porque Deus tem coisa melhor para você. Imagina a cabeça das pessoas que só conheciam o Egito, que tinham nascido no Egito, que trabalhavam no Egito, que comiam as coisas do Egito, que adoravam aos deuses do Egito, ouvir uma coisa dessa. Mas existe uma diferença entre os dois. É que no primeiro caso, no caso de Noé, as bases do povo estavam enfraquecidas e o povo pereceu. Apenas Noé foi resgatado. Mas no caso de Moisés, usado pelo Espírito Santo, Deus capacitou Moisés com milagres, com sinais, para impressionar não só as pessoas, não só convencer o povo hebreu, mas também convencer Faraó de que ele estava falando a verdade. Deus usou Moisés em 10 sinais diferentes, até que o coração de Faraó estava preparado para liberar o povo para a bênção. Meus irmãos, quando nós sabemos quem nos levantou, quando nós entendemos, quando nós temos certeza da nossa identidade, ninguém nos para. Amém. Ninguém vai te parar quando você souber responder 4 questões fundamentais a respeito de você mesmo e a respeito da sua fé. Quais são essas perguntas? De onde eu venho? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu estou indo? Quando você souber responder essas 4 perguntas, essas 4 questões, baseado na palavra de Deus, ninguém te segura, muito menos o inferno. Amém. Porque Deus vai te capacitar cada vez mais, para que venha a chuva que vier sobre a sua vida, você sairá lá na frente, vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Se você crê, dá um glória a Deus, se coloca de pé. Aleluia.